Meus irmãozinhos queridos, irmãozinhos na fé, como dizia meu pai de ordem de São Francisco, pace e bene, paz e bem, tudo de bom para vocês. Deus permita que vocês estejam vivendo as 24 horas do seu dia felizes, isto é, vivendo as 24 horas do seu dia sempre fazendo bem, sempre vivendo em paz. Essa deve ser a sua opção de santidade. É estudar o Evangelho e seguir em frente seguindo os passos do Mestre. Irmãos, quem fala em ler o Evangelho, quem fala em meditar o Evangelho, logo se lembra de São Francisco de Assis. Na Galeria dos Santos, São Francisco tem uma característica bem marcante. Toda a vida de São Francisco foi totalmente iluminada pelo Santo Evangelho. O ideal do nosso pequenino de Assis, o seu mais ardente desejo, a sua vontade mais firme, dizem os seus historiadores, era em todos os pontos e em todas as circunstâncias conformar-se somente com a doutrina dos santos evangelhos e imitar os exemplos de Jesus. É por isso que diariamente São Francisco se convertia ao Evangelho e queria também que todos os irmãos se convertessem. É célebre na nossa ordem aquela mensagem matinal que São Francisco repetia todos os dias a todos os irmãozinhos e companheiros. Logo de manhã cedinho, São Francisco acordava dizendo: irmãos, irmãozinhos, nós ainda não fizemos nada até agora, vamos começar de novo. Cada dia para São Francisco era um recomeçar outra vez e de novo, e se converter outra vez ao Evangelho. Cada dia era um novo dia na conversão ao Santo Evangelho. É o que mais nós estamos precisando, não é verdade? Nós estamos precisando levar a sério essa nossa conversão diária ao Evangelho do Senhor. Agora é hora da gente aproveitar o tempo enquanto ainda há tempo. É Deus quem está nos chamando. Escute só o modelo de São Francisco de Assis. Logo de manhã cedinho, São Francisco acordava os irmãos e lhes dizia: meus irmãozinhos, nós ainda não fizemos nada até agora, vamos começar de novo. Pois é, para São Francisco cada dia era como se estivesse nascendo para a graça naquele dia. Cada dia era um novo dia para começar a renascer na conversão aos santos evangelhos. Irmãozinho, São Francisco é uma luz para a escuridão que vai escurecendo este nosso terceiro milênio. São Francisco é a luz do puro evangelho. Deus permita que o mundo acorde e enxergue esta luz. São Francisco de Assis é a luz do puro evangelho. Puro evangelho. Mas olha aí o cenário de fundo dos programas deste mês. É a capela de São Martinho, decorada com vitrais e pintada a fresco por Simone Martini, por volta de 1317, em Assis, Itália. Pois é, irmãos, nós estávamos conversando, e eu dizia aqui de São Francisco de Assis como a luz do Evangelho, luz do puro Evangelho, e são os anais da história que registraram São Francisco como esta imagem, puro Evangelho. É o que escreveu o seu contemporâneo. Vamos abrir aqui as fontes franciscanas e verificar realmente como isso está escrito aqui. Tomás de Celano, capítulo 32, versículo 1. Vendo São Francisco que o Senhor lhe aumentava o número de companheiros, de uma maneira simples e com poucas palavras, escreveu para ele e para os seus irmãos presentes, que haveriam de vir, uma norma de vida ou regra de vida, composta principalmente de passagens do Santo Evangelho, pois a perfeição do Evangelho, e somente ela, essa era a perfeição que Francisco desejava praticar. Primeira Vida, Tomás de Celano, trecho 32, versículo 1. Você observou o testemunho? A regra de vida de São Francisco foi composta somente com trechinhos do Evangelho. É a perfeição do Evangelho que São Francisco desejava praticar.
Aqui eu compreendo por que São Francisco é um santo que sempre é atual. São Francisco é atual hoje, São Francisco foi atual ontem e São Francisco será atualíssimo no amanhã. E é justamente por quê? Porque São Francisco é puro evangelho. Puro evangelho. E como o evangelho de hoje, o evangelho de ontem, o evangelho de amanhã, o evangelho será sempre. É por isso que eu digo, sem ufania nenhuma por ser franciscano, sem bairrismo nenhum. Não é, eu sou um franciscano FM. Mas o que eu digo é justíssimo. Onde estiver o evangelho, para mim está ali a lembrança de meu pai São Francisco, porque São Francisco de Assis é a luz do puro evangelho. E também olhando para esta luz, que é meu pai São Francisco de Assis, eu tenho para mim que a evangelização de sucesso para esse terceiro milênio será aquela que irá evangelizar o puro evangelho, o puro evangelho. É como diz Nossa Senhora lá na pequenina aldeia de Medjugorje: filhinhos queridos, vocês se preocupam com tantas coisas, abram o evangelho, abram o evangelho. Todas as respostas e soluções que vocês procuram, vocês encontrarão aqui. Abram o evangelho. Palavra de Nossa Senhora. É justamente o que eu devo fazer. Devo imitar Nossa Senhora e olhar para você lá bem dentro dos seus olhos e dizer com muita alegria: você aí que está me vendo, você que está preocupado demais com muitas coisas, abra o evangelho. As soluções e as respostas que você está procurando estão todas aqui, todas aqui. Abra o seu evangelho. Se você procurar no evangelho, o evangelho vai acender a luz para você encontrar as soluções que você está procurando. E eu encontro sempre. Escute só esse trechinho. Vamos ao evangelho. Vamos abrir Mateus. Escute, Mateus 13, versículo 45. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas e, encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que tem e o que possui para adquirir aquela pérola. Mateus 13, 45. Que coisa! Parece difícil de entender, né? Negociante, pérola preciosa, vai adquirir a pérola. Pois é, mas o evangelho é a porta de entrada deste reino, onde você vai encontrar a pérola preciosa. As soluções e as respostas preciosas serão as pérolas que você vai encontrar nos próprios versículos do evangelho. Mas para você entrar nesse lugar onde as pérolas preciosas podem ser encontradas, é preciso pelo menos abrir o evangelho e começar a procurar. Você abre o evangelho, você procura no evangelho, você compreende? Abrir o evangelho e começar a procurar as pérolas preciosas. E eu tenho certeza de que, abrindo o evangelho, você irá encontrar as soluções e as respostas preciosas que você tanto deseja. E eu afirmo isso porque conheço no próprio evangelho esta promessa que Jesus profetizou. Jesus afirmou: quem procura haverá de encontrar, quem procura haverá de encontrar, buscai e achareis. Ainda mais que a sua procura será no terreno de Deus, que é a palavra do Senhor. Por isso eu digo a você, constrangido, preocupado, deprimido, sei lá, coragem, continue procurando, que a palavra do Senhor vai amadurecer você, ou amadurecer em você uma brilhante solução. Isso acontece comigo. Eu posso testemunhar por experiência que aquela passagem de Medjugorje é a menor verdade ensinada por Nossa Senhora, com um punhadinho de palavras bem simples, como uma mamãe. De fato, só pode ser uma palavra de mãe. Escute só mais uma vez. Filhinhos queridos, vocês se preocupam com tantas coisas. Abram o evangelho. Todas as soluções e respostas vocês haverão de encontrar aqui. Abram os evangelhos. Que palavra de mãe, não é? Que palavra. Como Nossa Senhora quer bem você. Se você escutar este conselho, você será uma mulher feliz, um homem feliz. É palavra de uma mãe que tem sabedoria, sabedoria que vem do céu. Que simplicidade. Palavra de mãe. Abram o evangelho. Abram o evangelho.
Está tudo ali. Só pode ser uma palavra de uma mãe que tem profunda sabedoria, não é? Abram o Evangelho, está tudo ali. Este é o DVD que conta a incrível história de Frei Jorge da Paz, de como ele saiu do mundo das drogas e tornou-se padre franciscano. É um depoimento de 1 hora, gravado e copiado em DVD durante a exibição do programa Prazer em Conhecê-lo, exibido aos domingos pela Rede Vida de televisão. Se você quiser este DVD ou qualquer outro programa de Frei Jorge da Paz, é só telefonar para a nossa associação, Maria Rainha da Paz, em horário comercial. E com uma doação extra, você recebe o DVD aí na sua casa, já com o frete pago. O nosso DDD é 11, São Paulo, e o telefone é 5524-6615. É importante lembrar que toda arrecadação é revertida em benefício das obras assistenciais de Frei Jorge da Paz. Mas voltando ao meu pai de ordem, São Francisco de Assis, sobre quem nós estávamos conversando no comecinho do nosso programa, eu dizia que São Francisco é a luz do puro Evangelho. E digo mais, se São Francisco é puro Evangelho, é porque com muita profundidade mergulhou nos textos bíblicos e de tal maneira amou a palavra do Senhor que acabou ele mesmo se transformando numa imagem viva, uma palavra viva do Senhor. Todas as suas atitudes, todo o modo de ser de Francisco, o modo de falar, de agir, fazia com que quem convivia com ele se lembrasse do Santo Evangelho. Francisco também vivia buscando ressonância da palavra do Senhor em tudo o que acontecia. Ele procurava a palavra de Deus. Você quer ver um exemplo? São Boaventura, também franciscano e seu historiador, testemunha que colheu informações nas mais fidedignas recordações guardadas sobre o Santinho de Assis nas comunidades primitivas. E assim relata com muita convicção que em suas tribulações São Francisco sempre se consolava. Lembramos de Mateus 5, versículo 10, onde está escrita aquela esperançosa bem-aventurança dita por Jesus: felizes os que padecem perseguição por causa da justiça que praticam, porque um dia verão a Deus. Mateus 5, versículo 10. E assim era Francisco a cada momento. Francisco descobria em cada situação semelhanças com as verdades do Senhor. Em cada circunstância, São Francisco escutava a palavra do Senhor lhe falando dentro dos acontecimentos. Assim, dentro de cada fato, procurava identificar uma pista, um sinal, uma motivação que o fizesse recordar dos santos evangelhos. Ei, São Francisco! Esse era o amor que São Francisco tinha à palavra do Senhor, que procurava repassar a todos com quem ele convivia. É um ideal que São Francisco deixou escrito como herança para todos nós e para todos que quisessem conhecê-lo ou seguir ou ler os seus escritos. E você sabe que quem lê as referências históricas e documentos deste grande santo da Igreja, cujas memórias e lembranças permanecem universalmente vivas até hoje, quem lê São Francisco fica deslumbrado com a simplicidade, a humildade e o profundo conhecimento que o Santinho de Assis tinha das coisas de Deus. Eu leio São Francisco sempre, mas sou apenas um iniciante, não sou um perito em São Francisco, sou um iniciante, um curioso. Porém, posso dizer que o que mais me encanta em São Francisco é o amor que ele tem à palavra do Senhor. E aqui eu dou 2 testemunhos. Foi com São Francisco que eu aprendi a amar a palavra do Senhor. E é isso que aqui eu tenho procurado transmitir a você que me vê e escuta, dentro de cada versículo bíblico, e de procurar em cada um desses versículos ajudar você a descobrir os segredos de Deus. Quando eu assumi a ordem franciscana para ser um frade menor da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, aqui em São Paulo, a grande surpresa que me marcou muito foi eu descobrir que aquilo que meu pai São Francisco mais desejava
é que todos que o quisessem seguir deveriam ler a palavra de Jesus com o mesmo amor que ele tinha. São Francisco quis, e lá na eternidade continua querendo e suplicando e intercedendo por nós, que todos nós, seguidores franciscanos, nos propuséssemos, nos proponhamos a viver os evangelhos de Jesus. Isso está no primeiro versículo da regra franciscana. O primeiro versículo escrito pessoalmente por São Francisco de Assis como regra e vida daqueles que o quisessem seguir. Como eu admiro, meus irmãos, esse versículo. É um versículo que inaugura o modo franciscano de viver. O modo franciscano de viver. Vamos ver aqui nas fontes de São Francisco de Assis. Bom esse livro, hein? Fontes franciscanas, olha. Fontes franciscanas e clarianas. Mas trata-se da primeira regra bulada pelo Papa Honório, que vem aqui ratificando a aprovação anterior, depois da aprovação, se tornou simplesmente a regra. Mas antes foi uma regra pré-bulada, mas essa é a bulada. E a regra é esta, vamos ver. Começa aqui, diz assim, ó, escute só. Em nome do Senhor, São Francisco está escrevendo, em nome do Senhor, começa a vida dos frades menores. E a regra e vida do frade menor é esta: observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa dizer mais nada. Pois é, regra bulada de São Francisco de Assis, aprovada pelo Papa Honório, capítulo 1, versículo 2. Você que está me vendo e escutando, você percebe a perspicácia de São Francisco? Quero que os meus seguidores observem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra observar supõe e esclarece o que São Francisco queria. Observar significa prestar atenção no Evangelho, estudar o Evangelho, se aprofundar no Evangelho, admirar o Evangelho, prescrutar para descobrir a sabedoria que está oculta em cada versículo do Evangelho. E também observar tem ainda o sentido da santa observância, quer dizer, pôr em prática. Não basta ver, é pôr em prática, para anunciar para todos o Evangelho que vive. Isto é, transformar a doutrina do Evangelho em vida, ou melhor dizendo, viver o Evangelho como Jesus deseja. Por isso, se eu escuto o convite de São Francisco de Assis, observar o Evangelho do Senhor Jesus, então dessa escuta nasce uma boa pergunta. Como poderia eu colocar na minha vida este pedido de São Francisco? Basta que eu comece a ler o Evangelho e pronto? Não. Só começar a ler o Evangelho não basta. Ler o Evangelho como São Francisco anuncia, supõe um espírito de acolhimento, de receptividade, que exige de nós um primeiro estado de conversão. Quem lê o Evangelho tem que se converter ao Evangelho. Quem lê o Evangelho e não escuta o chamado de conversão, que está em cada Evangelho, esse não aproveita, é apenas uma leitura de cultura. Está somente lendo para saber e não para viver. É por isso que Jesus inaugura os seus evangelhos com uma claríssima exigência. Você quer ver? Vamos ver aqui na Bíblia. É Mateus, um momentinho. Mateus 4, versículos 12, 23 e 17. Agora, antes de ler o versículo 17, que é o mais importante, quero comentar que nos versículos 12 e 13 deste mesmo trecho, o evangelista começa informando que João Batista fora preso. E então Jesus se retirou para a Galiléia para começar a sua pregação. E então cita uma profecia que descreve que isso era o que ia acontecer. E diz assim: o povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz. Agora surge a grande aurora para todos aqueles que jazem nas sombras da morte. Até aí é Mateus 4, 12 e 13. Aqui vem uma coisa. Vamos considerar que esta não é uma palavra que valeu só para ontem. Esta é uma palavra que está valendo para hoje. O Evangelho, irmãos, o Evangelho é agora. É nesta hora que eu estou falando com você. O Evangelho está querendo resplandecer como grande luz do seu coração.
Nas 24 horas do dia, o Evangelho é grande luz. O Evangelho surge para hoje como formidável aurora, para todos aqueles que estão agora presentes na hora presente, permanecendo na sombria região da morte. Todos nós vivemos na sombria região. Quer dizer, o Evangelho é leitura que exige conversão, leitura que exige mudança de vida. E é exatamente isso que Jesus explica, é conversão. Foi a primeira palavra que Jesus proclamou como evangelização. Você quer ver? Vamos ver, é Mateus 4:17. Jesus começou dizendo: convertei-vos, olha a palavra, convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Mateus 4:17. Você observou? Jesus começou dizendo, quer dizer, esta foi a primeira exigência de Jesus. Convertei-vos. Você compreende? Converter-se quer dizer romper com tudo que está errado na minha conduta humana. Romper com tudo que está errado na minha conduta humana. Hoje, esse será o espírito de quem quiser ler o Evangelho com proveito. Não adianta ler o Evangelho como cultura. O que Jesus deseja de cada um de nós é saber ler o Evangelho para se converter. Não é colher informações. Você compreendeu? Jesus disse: convertei-vos. Abandone o que está errado na sua vida. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos. E a luz está no Evangelho. Em Mateus 4, versículo 17. Essa é a súplica de Jesus para a hora presente, para o terceiro milênio. Abandonar o erro, detestar o pecado, ter o horror de cometer o pecado. Você compreendeu? Convertei-vos. Palavra do Senhor Jesus. Olha aqui, eu tenho uma notícia para você. Não sei se você já sabe que todos os dias, às 21h15, ou seja, 9h15 da noite, 21h15, eu faço aqui em São Paulo um programa na Rádio América, a Rádio dos Paulinos. É um programa que vai para todo o Brasil via satélite. Para você saber a rádio da sua cidade que retransmite este programa, telefone para a Rádio América, telefone para a Rádio América de São Paulo. O DDD da Rádio América aqui em São Paulo é 11, São Paulo, né? E o telefone 5089 1155. DDD 11, telefone 5089 1155. Agora, a mesma programação da Rádio América é repetida pela internet, retransmitida. E você pode me ouvir com ótimo som todos os dias também, às 21h15, se você quiser, pela internet, de domingo a domingo. É só acessar o site www.radioamericasp.com.br e selecionar ali Rádio ao Vivo. E agora fique aí com a mensagem de Nossa Senhora. Queridos filhos, lembrem-se de que vocês estão aqui na terra, no caminho da eternidade, e que seu lar é no céu. Filhinhos, estejam abertos ao amor de Deus e abandonem o egoísmo e o pecado. Que sua alegria esteja somente em descobrir Deus nas orações diárias. Por isso, façam bom uso desse tempo e orem, orem, orem. E Deus estará perto de vocês na oração e através da oração.
Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Abençoa as famílias do nosso Brasil, Senhor Jesus. Conforta os teus doentinhos, Jesus. Comunica a tua saúde aos corações arrependidos. Desamarra os que estão presos pelas forças do mal. Quebra os grilhões que causam as doenças, Jesus. Dá coragem aos desanimados. Alegra os deprimidos. Consola os decepcionados, Senhor. Comunica a tua esperança aos que choram. O teu evangelho, Jesus, tu revelastes que de ti sai uma força que cura. Irradia esta tua força que cura agora, Jesus, sobre todo o teu povo brasileiro. Cura todas as enfermidades, Senhor. Cura o teu povo, Senhor Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.